Olá galera, essa é mais uma aula do canal Química em 12 e hoje o nosso assunto é titulação, ok? Bom pessoal, esse assunto é de extrema importância, tá? Pensando em qualquer prova que você faça no Brasil, ok? A ocorrência dele é muito grande e ele está dentro de um grande assunto chamado soluções, perfeito? A gente pode chamar a titulação de mistura de soluções com reação. Você tem vários tipos de mistura de soluções. Pode ser soluções com solutos iguais, aí o teu final ali, a tua conclusão final é uma concentração média, uma média aritmética, ponderada. Eu posso ter a mistura de soluções com solutos diferentes sem reação química, e aí o nosso foco hoje é esse, tá? Que é o mais complexo desses três itens que eu falei, tá? Que é a mistura de soluções com reação, chamada de titulação. Quando se fala em titulação, eu posso falar de uma reação, por exemplo, ácido-base. O mais frequente nas provas por aí é a reação ácido-base. Como assim, Francis? Você precisa reconhecer, por exemplo, a concentração de uma solução ácida, encontrada em um laboratório, por exemplo, em uma bancada. Então eu utilizo uma solução alcalina, uma solução básica, e assim eu consigo provocar a neutralização e assim a titulação da solução que estava lá, desconhecida, e eu fico sabendo qual é a concentração daquela solução até então desconhecida. Então o processo ácido-base ele é muito frequente, só que não é só isso, tá? Depois em uma outra aula eu vou te mostrar exercícios, exemplos onde podem ocorrer titulações entre metais e ácidos, certo? Entre ácidos e sais, tem uma variedade muito grande, só que hoje o nosso foco, ok? Essa aula tem um foco como titulação ácido-base. Vem comigo então, vou te mostrar, tá? Pessoal, essa situação chamada então de titulação ácido-base, ela pode envolver uma situação de laboratório, uma situação muito prática, né? Muito prática. Temos então aqui um suporte universal, temos uma bureta, né? Uma vidraria especializada para você fazer uma titulação. E aí, de repente, eu chego no laboratório, encontro um frasco e lá dentro uma solução com um líquido incolor. Enfim, nem sei se é uma solução, é um líquido incolor. O que é isso? Qual é o caráter disso? Tá? A primeira coisa que eu faço, então, para detectar o que eu tenho ali, por exemplo, tá? É colocar o indicador. Eu vou usar nessa aula um indicador chamado azul de bromotimol. Você deve conhecer vários, né? Fenolftaleína, papel de tonassol, alguns naturais como extrato de repolho roxo, tá? Existem vários sintéticos, né? Vermelho de metila, vermelho congo, enfim, mas eu vou falar do azul de bromotimol. Dependendo do caráter, ácido, básico, neutro, ele vai me devolver uma cor muito específica, certo? Ele separa muito bem de acordo com o caráter. Por exemplo, em meio alcalino, ele vai me dar uma coloração azul. Eu ainda vou colocar indicador, tá? Uma coloração azul, meio alcalino. Se o meio for ácido, então o meio ficará amarelo. Certo? Então alcalino meio azul, amarelo meio ácido. E se o meio ficar então aqui verde, eu vou ter o meio neutro, perfeito? pH 7, o meio neutro. Bom, vamos lá? Vamos colocar então o indicador para ver qual é a resposta aqui, né, dessa solução até então desconhecida. Estou colocando o indicador e reparem, ela ficou muito mais azul. Escureceu mais, um azul mais escuro. Voltando, mais uma vez, coloco o meu indicador e a coloração azul ela se intensifica. O que eu concluo? Pelo que eu te falei agora há pouco, eu vou ter então aqui uma solução alcalina, porque o azul de bromotimol, ele me devolve uma cor azul caso a solução seja alcalina. Muito bem. E agora, o que a gente vai fazer? Para titular, então, eu vou gotejar aqui com o auxílio da bureta uma solução ácida. Perfeito? Então, com o auxílio da bureta, uma solução ácida, uma solução contrária. Com qual objetivo, tá? A ideia é você neutralizar a solução que tem aqui dentro, tá? Atingir o que a gente chama na química de ponto de equivalência. Eu quero atingir, então, o ponto de equivalência. Pessoal, o ponto de equivalência, para você atingi-lo, então, você precisa de uma quantidade igual de íons H+, e OH-. Perfeito? Tá? Então, repare aqui nessa dica que eu estou dando aqui no vídeo, tá? O número de mols de H+ tem que ser igual ao número de mols de OH-. Aí o meio é neutro. Francis, mas qual é a moral disso? Se eu sei quanto eu gastei então aqui de ácido, eu vou saber quanto eu tinha de base anteriormente, perfeito? Então eu vou neutralizar uma solução com outra solução, até atingir o ponto de equivalência. E lembra o que tem que ser igual? Número de mols de H+ e OH-. Pegou? Fechou? Muito bem. Então vamos lá, vamos gotejar, vamos partir para a situação prática então, né? Vou gotejar aqui uma solução ácida, perfeito? E assim eu estou neutralizando a minha solução alcalina, aquela com concentração desconhecida. O meio está ficando verde e isso indica para a gente neutralidade.
Pronto, neutralizei por completo, fecho aqui a bureta e agora eu tenho uma solução neutra. Quanto nós gastamos, quanto a gente gastou de ácido para poder neutralizar a solução alcalina que já tinha ali? Vamos verificar? Foram gotejados, então, por exemplo, aqui, tá? Alguns ml de uma solução a 2 mol por litro de ácido sulfúrico. Perfeito? Então, 2 mol por litro, essa não é uma quantidade, galera, essa é uma concentração. Certo? Concentração. Mas quantos ml você gotejou ali dentro? Gotejamos 20 ml da solução ácida para neutralizar a solução alcalina. Bom, foram gastos 20 ml de uma solução a 2 mol por litro. Tá? E vem comigo então, ó, vamos supor aqui um volume. Perfeito? Isso que me daria claro seria a questão. Um volume da solução alcalina, um volume original, tá? Da solução aquela encontrada lá na bancada de um laboratório, num total de 100 ml. E que a base seja soda cáustica. Perfeito? Então eu estou considerando que a nossa base seja o hidróxido de sódio e eu tenha 100 ml dele. O que falta a gente descobrir aqui? Bom, temos molaridade do ácido, volume do ácido. Temos volume da base, mas não temos a concentração da base. É o nosso objetivo. Descobrir qual é a concentração da solução desconhecida aqui dentro, né, desse becker encontrado há pouco no laboratório. Bom, há uma fórmula matemática para isso. E eu vou te mostrar os dois jeitos de resolver. Com a fórmula matemática e sem a fórmula matemática, certo? Então essa equação, ela representa o seguinte, ó. Concentração do ácido, volume do ácido. Concentração da base, volume da base. Perfeito? Muito bem. Mas o que é esse X e o que é esse Y? O X ele representa, pessoal, o número de hidrogênios ionizáveis que o teu ácido tem, enquanto o Y representa o número de hidroxilas que a tua base vai liberar. Certo? Tá? Então o X é uma correção da fórmula aqui no ácido, número de hidrogênios, e o Y vai ser o número de hidroxilas que a tua base vai liberar. Agora, primeiro de tudo, vamos resolver essa situação então aqui, essa titulação que eu fiz, usando essa equação matemática. E depois vou te mostrar, sem a equação matemática, como é que você pode resolver. Aí você não decora uma fórmula, mas resolve a questão do mesmo jeito, tá? Então, vem comigo no quadro, vou te mostrar a primeira etapa. Bom, galera, vamos lá. Esse é um caminho usando a fórmula matemática, certo? Eu vou trazer os dados ali da questão para cá, dessa minha situação. O X eu falei para vocês que é o número de hidrogênios que o nosso ácido libera, H2SO4. Então temos 2 hidrogênios ionizáveis, perfeito? A concentração molar eu ganhei também, lá você pode perceber que está a 2 mol por litro, traz o 2 para cá. O volume ele pode ser em ml ou em litro, como você achar melhor, tá? Eu gastei 20 ml, olha que prático usar a fórmula, muito bem. Qual é a molaridade da base, então? Esse é o nosso principal objetivo, tá? Sendo que o volume dela é de 100 ml, tá? Começa em ml, termina em ml. E ela é uma monobase, ela libera uma única hidroxila, por isso o Y ele vale 1. Fechou? Agora vem a parte mecânica, a parte matemática, né? Eu vou ter 80 dividido por 100. Então a molaridade da nossa base ela é igual a 0,8 mol por litro. Viu que tranquilo? H2SO4, 2 mol por litro, gastei 20 ml, tinham 100 ml de base e 1 porque ela é uma monobase. Fechou? Agora eu vou te mostrar sem a formulazinha matemática. Agora eu vou te ensinar a resolver titulação ácido-base sem a fórmula matemática. Inclusive porque algumas questões de vestibular, Enem, enfim, não permitem que você use a fórmula. Pelos dados fornecidos, você não consegue usar a fórmula matemática. Vou te dar então essa autonomia com esse sistema aqui, tá? São 4 passos. Reparem, eu fiz uma armação aqui para 4 passos. O primeiro deles é você montar a reação. A reação é entre ácido sulfúrico, H2SO4, e hidróxido de sódio, NaOH. Como você pode ver no exercício, são, né, os 2 eletrólitos a reagir. Vem comigo, tá? Eu vou começar encontrando aqui, tá? Encontrando a quantidade do ácido. Por que eu vou começar pelo ácido? Porque sobre a base eu tenho só um volume, olha ali, 100 ml, eu não consigo fazer nada com 100 ml, mas eu tenho concentração e volume do meu ácido, com ele eu consigo achar quantidade. A quantidade. Como é que eu encontro a quantidade? Lá fala 2 mol por litro. Pessoal, o que significa pra gente 2 mols por litro? Que a cada 1 litro da solução, nós temos 2 mols do ácido. Mas nós não gastamos 1 litro, nós gastamos 20 ml, certo? Gastamos então 0,02 litro.
quantos mols, então, realmente eu gastei? Eu não gasto concentração, então eu não gastei 2. Eu gasto quantidade, o que tem em 20 ml. Por isso, eu vou multiplicar e descobrir aqui 0,04 mol. Essa, pessoal, é a quantidade de ácido que nós gastamos para neutralizar a base dentro daquele becker, tá? Eu vou pegar essa quantidade de ácido e trazer para cá, para o terceiro passo da nossa resolução, 0,04 mol. Tá vendo? Então, se eu sei quanto eu gastei de ácido, eu sei quanto que eu tinha de base, perfeito? Mas eu não posso ainda fazer isso, porque tá faltando uma coisa fundamental: balancear a minha equação, tá? Professor, mas para balancear eu tenho que ter a equação completa, os reagentes e os produtos. Na verdade, não precisa. Para resolver algo entre ácido e base, basta você ter o balanceamento só entre o ácido e a base. E olha como eu posso fazer isso, tá? 2 hidrogênios e uma hidroxila. 2 hidrogênios e uma hidroxila. Eu devo igualar o número de hidrogênios e de hidroxila. Então, qual é a proporção que eu vou ter entre esse ácido e essa base? Para que hidrogênio e hidroxila fiquem na mesma quantidade, eu vou colocar o coeficiente 1. Por quê? 1 vezes 2, 2 hidrogênios, certo? E aqui eu vou colocar o coeficiente 2. Qual é o motivo? 2 vezes 1, 2 hidroxilas. Está balanceada a minha reação sem os produtos. Olha que ótimo isso, tá? Só então ali com os meus reagentes. Agora, no terceiro passo, se eu tenho 0,04 mol do meu ácido, quanto que eu vou ter da base? Quem vai te dizer isso é a proporção ácido-base, 1 para 2, certo? 1 para 2. Então, se eu tenho 0,04 mol aqui, eu terei o dobro da base. Ou melhor, eu tinha o dobro da base, 0,08 mol. A quantidade do ácido me levou até a quantidade da base, mas ainda não é a minha resposta, não terminou por aí, porque eu quero a concentração da base, certo? Tá? Eu quero a concentração, eu quero em mol por litro. Vem comigo, ó, 0,08 mol, isso é quantidade. 0,08 mol é uma quantidade. Isso está em qual volume? Isso está em 100 ml, do volume original da minha substância, 100 ml. Mas eu não quero em 100 ml, eu quero saber quantos mols eu tenho em 1 litro. Olha que matemática tranquila, 10 vezes mais, e eu vou ter então aqui 0,8 mol por litro. Galera, você entendeu então? Encontramos o mesmo valor, só que sem fórmula matemática, né? Através de regras de 3, assim você consegue entender o que está acontecendo, né? Não faz de maneira tão mecânica, ok? Seguindo esses 4 passos, perfeito? Essa foi mais uma aula do canal Química em 12, hoje sobre titulação, um assunto super importante. E vem mais uma aula desse assunto por aí com outras possibilidades de resolução. Te espero no canal Química em 12. Até mais!